socioemocionais. Os líderes atuais, eles precisam se preparar muito para tudo isso que está chegando no mercado do trabalho. Tudo que nós estamos falando agora são competências que um líder precisará desenvolver. Então, seja um especialista em liderança que domina as principais competências técnicas e emocionais do futuro do trabalho. Uma das tendências empresariais para 2025 é o desenvolvimento de equipes de alta performance. Neste curso, você sairá preparado para atender as demandas mais urgentes e importantes no que tange à liderança e gestão de equipes. Afinal, a equipe reflete o seu líder, na maioria dos casos. E aí a gente tem uma matriz aqui que eu também vou apresentar muito rápido, só para que você saiba o que que nós vamos tratar nesse curso. Liderar para a alta performance, liderança humanizada e engajamento, liderança e mudança de cenários, gestão ágil, produtividade e indicadores, comunicação assertiva e não violenta, que a Andrea falou aqui agora há pouco, técnicas e habilidades de feedbacks, inteligência emocional, saúde mental e gestão de conflitos na organização, coaching, perfil comportamental, gestão com pessoas, relações humanas e cultura organizacional, planejamento estratégico e tomada de decisão. E o nosso curso que já anda conosco há bastante tempo, inclusive eu coordeno essa especialização há mais de 15 anos aqui na Bahia e aqui na Olga há 5 anos, que é o Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia Organizacional, um curso que já está em andamento, você pode se matricular até em qualquer momento. E ele lhe promove ao nível de especialista em lidar com gente e suas relações, de modo criativo e humanizado. Você sairá preparado para lidar com os subsistemas de gestão de pessoas, desenvolvendo-as e também poderá se munir de recursos para empreender nessa área, como eu, que sou empreendedora na área de pessoas. Então, o que que você aprende nesse curso? Introdução à psicologia organizacional e do trabalho, psicologia social e o trabalho com grupos, coaching, perfil comportamental, atração, seleção e integração de pessoas, cálculos trabalhistas e rotinas de pessoal. Inclusive, essa disciplina é um curso dentro do curso. A gente tem aqui um módulo muito profundo sobre isso. Tecnologias digitais, diversidade e trabalho na atualidade, remuneração estratégica, carreira, cargos e salários, criatividade, inovação e empreendedorismo, inteligência emocional e gestão de conflitos na organização, treinamento, desenvolvimento e aprendizagem organizacional, gestão do desempenho, consultoria e gestão de pessoas e gestão de projetos e processos. E o bacana é que você pode, inclusive, fazer dois cursos ao mesmo tempo, porque eles não são ministrados nos mesmos dias e horários, tá? Então, você fica com uma possibilidade muito grande de poder fazer duas especializações e logo, logo ter dois certificados aí bem úteis para o seu mercado de trabalho. Alguém me perguntou, essa pós será em EAD ou presencial? Gestão inovadora e liderança são cursos que são transmitidos ao vivo, como essa aula aqui. Tem exatamente esse formato. O aluno assiste às aulas online ao vivo, não são aulas gravadas, ok? São aulas transmitidas ao vivo. E aí, ao vivo, o aluno ele tem a possibilidade de interagir com o professor, de falar, de fazer perguntas, trazer cases, discussões, e a gente tem uma metodologia específica para o ao vivo. E o curso de gestão de pessoas com ênfase em psicologia organizacional, você pode participar das duas formas, ou ao vivo, assistindo presencialmente aqui na faculdade, ou assistindo de qualquer outro lugar, porque a aula também é transmitida pelo Zoom. Aquelas pessoas que não podem estar ao vivo, têm a chance de participar assistindo a gravação posterior da aula, o que é muito bacana também. Às vezes você tem um compromisso no mesmo horário, mas você assiste a essa gravação. Então, existem várias formas aí de preparar Neston, invente a sua, né? Uma piadinha antiga, que eu sou da geração 50 a mais, tá? Meus alunos sabem disso, né? Então, aproveitem a oportunidade e mais, a Olga é extremamente acessível em relação a preço, tá? Então, quem quiser se matricular, quem quiser fazer parte aqui do nosso curso, pode digitar eu aqui no nosso chat, pode falar comigo, que sou a coordenadora, pode entrar em contato direto com a Olga. Existem várias formas de vocês se comunicarem para vocês aproveitarem essa oportunidade e logo.
logo, porque o mercado está precisando de pessoas atualizadas. Práticas que nós fazíamos há 10 anos já estão obsoletas. Acreditem nisso. E aí, gostaram das nossas matrizes? Me conte aí, gostaram dos nossos cursos? Com esses professores maravilhosos que vocês estão conhecendo aqui? Sim, gostei muito. Que legal, isso mesmo. Trabalho dia sim, dia não. Então, tem a oportunidade, ó. A Anaí disse que amou. Isso aí, venham participar que vocês vão adorar. Aqui na sala tem alunos nossos da Olga que podem contar para vocês. Então, a gente tem agora a Andéa de novo, né? Que vai trabalhar aqui com vocês. A gente daqui a pouco vai caminhando para o final, né? Mas a Déia vai falar sobre autogestão e responsabilidade compartilhada. Ela que deixou esses spoilers, né? Esse gostinho de quero mais. Ela volta para falar sobre isso. Por favor, Déia. Eu aqui de Veja volta, lá, gente. Tá Felipe. valendo? Veja lá, Felipe, se vai ser. Vou compartilhar aqui com vocês novamente. Vocês estão vendo? Quando a gente fala, né, de autogestão, a gente fala de autogestão para a vida e para a carreira, né? Foram vários os temas que vocês estão acompanhando aqui, né? Teve uma pessoa que colocou no chat, né? Como é que os temas eles estão ligados um com o outro, né? Então, foi falado da segurança psicológica, foi falado da gestão de conflitos, foi falado também da arte da convivência, né? Consigo mesmo, com o outro, e de ferramentas de comunicação, né? E a gente vai fechar agora trazendo essa questão do bem-estar, né? Porque com essa norma regulamentadora, a NR1, que ela obriga, né, as empresas perceberem e se preocuparem com a saúde e o bem-estar das pessoas, essa questão da autogestão dentro das empresas, ela é fundamental, né? E para uma pessoa, quando a gente fala de fazer com que uma empresa ela tenha uma segurança psicológica, o bem-estar ele está diretamente ligado a isso, né? E o que que é então esse bem-estar? É encontrar um equilíbrio, ter sucesso e ter uma sensação de felicidade na vida e na carreira. Por que na vida e na carreira? Porque já se foi o tempo que as pessoas falavam muito dentro das organizações, que a nossa vida pessoal ficava do lado de fora da empresa, né? A Andréa Saim pessoal ficava fora da empresa e dentro da empresa só a Andréa Saim profissional. Isso é algo que não existe. E que, na verdade, nunca existiu. E as empresas hoje, elas estão mais sensibilizadas com relação a isso, porque somos um todo integrado, né? Levamos situações de mal-estar que acontecem dentro da empresa, elas acabam impactando na nossa vida pessoal. E, ao contrário, também, questões na nossa vida pessoal acabam impactando na empresa. Então, falar de bem-estar é falar de todas as áreas da vida, é falar dos aspectos físicos, dos aspectos emocionais, mentais, sociais, espirituais e profissionais, né? Então, vou convidar vocês a entrar um pouco em contato agora com isso, refletindo como é que anda, pegando esse conceito, né, mais amplo de bem-estar, que tem essas dimensões física, mental, espiritual, emocional, social. Como é que anda o meu bem-estar para a vida, o meu bem-estar para a carreira? Como eu tenho gerido a minha vida? Como eu tenho gerido a minha carreira? Né? E aí, o que que vocês, quando vocês ouvem essa pergunta, o que que vocês têm de resposta? É fácil responder essa pergunta
ou vocês estão deixando, ou estamos todos deixando a vida nos levar, né? Quando a gente fala de autogestão, é a gente ter uma postura protagonista e estar com as rédeas nas nossas mãos e gerindo a nossa vida, ainda que a gente saiba que vai ter coisas que estão no nosso controle e vai ter coisas que não estão, mas é você ter uma intenção, né, com relação a isso. E aí, fisicamente, né? Como é que anda o bem-estar físico de vocês? E quando a gente fala de bem-estar físico, a gente está falando o quê? De alimentação equilibrada, né? De que priorizem alimentos que são mais nutritivos, com menos açúcar, processado. A gente fala da atividade física, a gente fala do sono de qualidade e a gente fala de cuidados médicos. Por que atividade física? Porque nós estamos num corpo, existe uma essência dentro de um corpo, e esse corpo ele precisa ter cuidado, ele precisa ser alimentado, ele precisa se movimentar. Então, quais são os exercícios que vocês têm feito regularmente? Caminhada, yoga, musculação, esportes? Como é que está isso em vocês, no dia a dia de vocês? O sono de qualidade tem uma importância enorme, porque é através do sono que a nossa qualidade emocional e mental, ela é regulada. E se vocês olharem todos esses itens, eles fazem com que a gente tenha energia, tenha disposição. E um sono de qualidade, ele proporciona essa disposição. Os cuidados médicos, vocês têm ido regularmente, né, ao médico? Têm cuidado da saúde corretivamente quando ficam doentes ou preventivamente? Então, quando a gente fala de bem-estar físico, são esses os itens, os pilares, né, que, que a gente tem que olhar, que a gente tem que cuidar. Como é que anda o bem-estar físico de vocês, gente? Coloquem aqui no chat. Tem cuidado, não tem cuidado? A gente está falando aqui de segurança psicológica, a gente está falando aqui de empresas que promovem o bem-estar nas organizações, e as empresas que não olham para esse quesito, elas vão ter que começar a olhar para esse quesito, até por conta também, né, de que por essa lei, né, que é a lei 14.831, ela traz como certificado da empresa promotora de saúde mental. E saúde mental, ela é ligada ao corpo. No dia a dia, no senso comum, a gente separa o corpo da mente e das emoções, mas é tudo interligado. Uma coisa acaba impactando na outra, né? E o bem-estar físico é fundamental. A gente vê empresas aí que promovem caminhadas, que, inclusive, dentro do seu plano de benefícios, possibilitam descontos em academia, né? Então, fazem periodicamente palestras de orientação. Então, isso é importante, né? Existem e agora, mais do que nunca, é algo que vai ter que continuar existindo para quem já faz e para quem não faz, né? Vai ter que começar a implementar isso, tá bom? Outro pilar é o emocional e o mental. Então, é importante você saber, né, conhecer de si mesmo, reservar tempo para você refletir sobre as suas emoções, refletir sobre os seus próprios pensamentos, porque muitas vezes o que a gente pensa faz com que a gente entre numa carga emocional e de estresse que pode abalar a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, né? E quando você entra em estresse, porque todos nós precisamos, inclusive, do estresse, né, na medida certa, mas quando ele sai um pouco da curva, o que que você tem feito para você poder cuidar e gerenciar esse estresse? Né? E aí, aqui tem algumas ferramentas, a meditação, a atenção plena, técnicas de respiração, tudo isso pode ajudar a reduzir esse estresse, né? Limites saudáveis vocês têm colocado em ação,
né? Dizer não na hora que tem que dizer não, respeitar o próprio tempo e a própria energia, como é que está isso na sua vida? E apoio psicológico também é uma das ferramentas, né? Terapias, grupos de apoio podem ser muito benéficos para promover esse bem-estar emocional e mental. Estão trazendo para vocês, gente, a ideia que vocês tragam para vocês, né? Tudo isso. Como é que vocês se avaliam com relação a esses dados? E aí, aqui eu vou trazer para vocês um dado que foi publicado na Veja, que fala da quantidade de pessoas afastadas no trabalho por conta de transtornos mentais, que aumentou em 2023 20% em relação ao ano anterior. E esses dados, eles vêm crescendo cada vez mais, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão, 260 milhões têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, hoje, essa discussão sobre saúde mental tem crescido muito por quê? Justamente por conta desses dados. E o Brasil, ele tem um cenário preocupante, porque mais de 18 milhões de pessoas convivem, convivem com algum transtorno, e isso representa quase 10% da população, né? Então, são muitos os dados que mostram, né, a importância da gente desenvolver um cuidado com saúde mental, fazendo leituras, tendo um cuidado com o corpo. Tudo isso pode ser ferramentas, né, que vocês podem usar para cuidar de vocês mesmos, para praticar o autocuidado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aqui é um outro dado: 264 milhões de pessoas sofrem de depressão e ansiedade, e causam uma perda de 1 trilhão na economia mundial. Então, por que que hoje, né, a gente tem uma norma regulamentadora que obriga esse cuidado, justamente por conta de todos esses dados, né? Não existiu algo que foi preventivo, precisou ter um problema para as empresas e as próprias legislações elas acabarem normatizando, né, tudo isso. Estão me acompanhando, gente? Bem-estar social. Sim, Então, que bom. Tá valendo? tá valendo muito. Tá valendo muito, que bom. Estão refletindo, estão trazendo para vocês. Sim, Ótimo. Relacionamentos positivos, né? Então, se cercar de pessoas que vocês gostam, que trazem boas energias, que apoiam o sonho de vocês, isso daí tá cuidando de um outro pilar do bem-estar, que é o social. Ter uma comunicação autêntica, a gente falou lá, né? Em comunicação compassiva, que é você ser respeitosa, respeitoso com o outro, não julgar, trazer para uma conversa, né? Isso em todos os âmbitos, né? Sociais, ou dentro da empresa ou familiar, enfim, né? As amizades, o tempo de qualidade com essas pessoas. Então, tudo isso também promove um bem-estar e é importante vocês abrirem tempo para cuidar desse pilar. O bem-estar e espiritualidade, né? Que é a nossa internet. Assim como a gente tem um celular, que é um corpo físico, e tem uma internet por onde chegam as informações, isso também acontece com a gente, né? O bem-estar, a espiritualidade enquanto uma intuição, né? Algo intuitivo, né? Para além de uma religião, né? Temos um lado espiritual e a gente precisa cuidar disso. Tem pessoas que cuidam tendo uma religião, tem outras pessoas que não têm uma religião, mas têm uma religiosidade, trabalham a espiritualidade, sejam em contato com a natureza, contemplando a natureza,
pensando numa inteligência maior que rege tudo isso e que é criadora de tudo isso. Então, você olhar para isso e as pesquisas científicas, elas comprovam que as pessoas que cuidam do seu lado espiritual, da transcendência, da contemplação, elas acabam tendo muito menos conflitos. O professor Alexandre trouxe, né, a questão dos conflitos intrapessoais. Quem trabalha com esse lado espiritual acaba tendo muito menos conflitos intrapessoais. Então, é importante isso, né? Trabalhando com a própria respiração, né? E entrando em contato com essa instância que é invisível, mas que ela existe, né? Tantas coisas, né, são invisíveis e que não é porque não vemos que não existimos. Então, como vocês estão cuidando do bem-estar de vocês nesse pilar, que é o pilar espiritual? E para fechar, gente, o bem-estar profissional, né? A gente trouxe vários exemplos aqui, né, com relação ao profissional. E o cenário das organizações, elas vêm passando por mudanças muito grandes. Então, antes, a gente tinha uma estrutura de comando e controle muito forte. Existem ainda empresas que têm esse modelo, né, do mando, eu mando e o outro obedece, tem, que é o comando e controle, controlar as atividades, controlar a hora de entrada, controlar, né? Mas hoje a gente já está numa forma muito mais autônoma de trabalho, onde as responsabilidades elas são entregues para os seus colaboradores e eles têm uma autogestão do próprio trabalho, né? E essa autogestão ela foi impactada principalmente na pandemia, por conta de não estarmos ali presencialmente uns com os outros e de, no final das contas, por conta de uma série de atividades, né, que começou a ser feito de um modelo que a maioria das empresas ainda não estavam habituadas, fez com que essa autogestão fosse um diferencial, né? Usando estruturas mais flexíveis de horário de trabalho, né? E hoje essa autogestão ela é um diferencial no presente do trabalho, né? E geralmente os líderes eles compartilham essas responsabilidades, existe essa flexibilidade e é cobrado apenas o resultado, né? Então são modelos que fazem parte do presente, né? E que acabam tendo alguns benefícios para muitas pessoas, né? Como a satisfação, a melhoria da criatividade, é você confiar mais e dar uma certa liberdade aquele colaborador para que ele possa criar, para que ele possa se gerir dentro de um tempo e entregar os seus resultados, porque no final das contas, isso é importante, a forma como ele vai gerir esse tempo e gerir as atividades, ela pode ser individual, né, de cada um. E assim os colaboradores eles ficam muito mais ativos, né, líderes de si mesmo. Lá atrás a gente ouvia falar muito, né, das equipes autogerenciáveis e nada mais é do que isso. É um autogerenciamento da vida pessoal e da vida profissional, e da sua vida e da sua carreira. E lembrando que a carreira ela não é sua, a carreira não é da empresa, a carreira é sua. E quando você se abre a desenvolver essa autogestão, que é cuidar de tudo isso que tem a ver com a sua vida pessoal e com a sua vida profissional, você está cuidando de você e você está promovendo uma segurança psicológica na sua vida e promovendo o bem-estar. Como isso chega para vocês? Chega bem? Quais dessas dimensões, gente, estão mais ausentes? Quais dessas dimensões estão mais presentes na vida de cada um de vocês? Então, o convite é esse, é refletir
sobre tudo isso. E aqui, para finalizar, eu trago outras perguntas para que vocês reflitam, né? Quais são as áreas que vocês julgam que são fundamentais de todas essas que eu compartilhei aqui com vocês, que precisam de mais atenção na vida de vocês? Como é que tem sido o cuidado do seu bem-estar físico, emocional, mental, espiritual? Como está a vida de vocês profissionalmente? O que que precisa de mais atenção? E quais áreas você precisa desenvolver mais e que podem alavancar outras áreas? Você gostaria de começar a implementar o quê com relação a tudo isso que nós compartilhamos aqui com vocês? E aí eu fecho a minha fala trazendo que cuidar da sua saúde e bem-estar é se amar, é um ato de cuidado e de amor por si mesmo. Ok? Maravilha. Importantes reflexões para nos percebermos de forma integral, auto-amor. Muito bom. Registrando aqui a presença no nosso chat da professora Jane Carvalho. Jane, que também é parceira, ó, nossa, de gestão de pessoas de muito tempo. Jane, que tem estudado aí sobre as novas gerações,